30 de agosto de 2022, nós estamos na terça-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nesta terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia, 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 10 ao 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto bonito. Nós precisamos levar no nosso coração a mensagem de hoje. A primeira coisa, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Nós temos de ter consciência, meus queridos, que Deus permeia todas as realidades e experiências. Ele tudo fez, e a Ele tudo se reporta. Não há nada que fique desapercebido aos olhos de Deus. Isso é uma coisa muito importante para nós, porque às vezes nós pensamos, meus queridos, que Deus se afastou de nós, que Deus não se comove com os nossos sofrimentos, com as nossas experiências. E isso é uma grande insanidade. Ele tudo vê, porque Ele tudo perscruta, porque Ele é o sustento do ser de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa a você: ninguém melhor do que Deus conhece a mim e a você. Ninguém. Por isso nós devemos nos aproximar dia a dia, cada vez mais, da presença deste Deus poderoso, soberano. Não para que Ele nos conheça, mas para que nós passemos a conhecê-lo melhor, a compreender os mistérios dessa vida, a compreender os sentidos dos acontecimentos da nossa história. Nós não precisamos nos aproximar de Deus para que Ele nos conheça,
Pelo contrário, nós precisamos. Meu querido, minha querida, você precisa de Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer o mistério da sua vida, da sua história. E você só vai conseguir fazer isso, quando você estiver numa intimidade muito profunda com Deus. A sabedoria humana, ela é muito rasa por si só. Pensemos uma coisa muito importante: quantas coisas na nossa vida nós não compreendemos, não é verdade? Fatos, situações, até mesmo elementos da nossa história pessoal. Muitas coisas nós podemos nos perguntar por que isso, por que daquilo, por que disso, por que daquilo. E nós não poderemos conhecer o sentido das coisas, dos acontecimentos, dos fatos, das realidades da nossa vida, se não estivermos em Deus. Isso é um fato concreto. O homem psíquico, aquele que quer compreender o mundo, sua história, com o olhar humano, não é capaz de compreender a totalidade da realidade. Não é capaz. Pode ver qualquer pessoa que não tem relação nenhuma com a espiritualidade, com a religião. Para essas pessoas, as situações da vida, elas podem ser explicadas de tantos modos, de tantas formas. Mas para aquele homem que não é o psíquico, mas é o espiritual, tudo ele atribui à transcendência. O homem espiritual sabe que este mundo material, acima dele existe um mundo muito maior e muito mais concreto, que é o mundo espiritual. Por isso é tolice nós pensarmos que esta vida se limita às situações ou circunstâncias próprias que nós vivemos aqui. Conclusão. Guarde isso, leve para o seu coração nessa manhã desta terça-feira. Por detrás de todos os acontecimentos deste mundo, existe uma grande batalha espiritual e um mundo muito maior do que este, que está a determinar as nossas experiências. Por isso, nos apeguemos àquele que tudo pode, àquele que tudo faz em nosso benefício, que é Deus. Por isso, nos apeguemos a Deus, que é o Criador de todas as coisas, dos bens materiais, terrenos, mas também dos bens espirituais. Nos voltemos para Deus. E aí nós teremos em nossas mãos o mundo todo. Tudo o que somos e o que possuímos. Força e coragem. Uma terça-feira abençoada, cheia de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, 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 Deus está no comando de tudo.